Você acorda, cansado, mesmo dormindo 8 horas, aquela fadiga que parece vir de dentro da alma. Não é o corpo, é algo mais profundo. Você tenta meditar e a mente explode em pensamentos caóticos. Tenta se concentrar e uma névoa densa bloqueia tudo. Pensa que é estresse, que é a vida moderna, que todo mundo passa por isso. Mas Rudolf Steiner revelou algo que a maioria das pessoas jamais descobre. Esse cansaço inexplicável, essa névoa mental, esses bloqueios repentinos não são coincidência, são sinais claros de assédio espiritual, forças invisíveis atuando contra a sua evolução, e você está ignorando todos os avisos. Neste momento, enquanto você assiste a isso, entidades espirituais estão tentando bloquear sua compreensão dessas palavras. Steiner chamava isso de influência sombria, resistências internas que surgem justamente quando você está prestes a despertar para uma verdade espiritual. Se você sentiu vontade de parar de assistir agora mesmo, de pular para outro vídeo, de distrair-se com o celular, preste atenção. É exatamente disso que estou falando. A antroposofia, a ciência espiritual desenvolvida por Steiner, nos mostra que existem duas forças principais que atacam a evolução humana. Lúcifer, que tenta nos arrastar para ilusões espirituais, fantasias, escapismo, e Ahriman, que tenta nos prender no materialismo, na densidade, no esquecimento de quem realmente somos. Ambas trabalham contra a presença do Cristo cósmico em você, contra seu eu superior. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sofrendo esses ataques sem jamais reconhecê-los pelo que são. Eu vou revelar os 10 sinais que Steiner identificou como evidências claras de assédio espiritual. Mas antes disso, preciso que você entenda algo fundamental. Esses ataques não acontecem porque você é fraco. Acontecem porque você é forte. Porque sua alma tem uma missão nesta encarnação. E existem forças que não querem que você cumpra essa missão. Se você é um espírito evoluído, se você sente que não pertence a este mundo, se você sempre soube que existe algo maior além do que a religião tradicional ensina, então você é um alvo prioritário. Steiner chamava essas almas de portadoras da essência divina, e a luz sempre atrai as trevas que tentam apagá-la. Vou começar pelos sinais mais sutis. Aqueles que você provavelmente está confundindo com outras coisas. Primeiro sinal: cansaço inexplicável ao acordar. Você dorme, mas não descansa. Steiner explicava que durante o sono, o corpo etérico e o corpo astral se separam do corpo físico para se regenerar no mundo espiritual. Mas quando há influência sombria, essa regeneração não acontece completamente. Você volta ao corpo físico sem ter restaurado suas energias sutis. Por isso acorda exausto. Não é insônia. Não é apneia. É bloqueio espiritual. A medicina convencional vai dizer que é estresse, que é depressão, que você precisa de antidepressivos. Mas Steiner sabia que a fadiga da alma não se cura com química, se cura com despertar espiritual. Segundo sinal: pensamentos negativos repetitivos que surgem do nada. Você está bem e de repente uma onda de pensamentos sombrios invade sua mente. Autocrítica destrutiva, pensamentos de fracasso, sensação de que nada vale a pena. E quanto mais você tenta afastar esses pensamentos, mais forte eles ficam. Steiner chamava isso de seduções da mente. Lúcifer trabalha através da mente. Ele planta sementes de dúvida, de desespero, de separação. E essas sementes crescem se você não as reconhece pelo que são. Pensamentos implantados. Não são seus, são interferências. A diferença entre um pensamento seu e um pensamento implantado é simples.
Seu pensamento verdadeiro vem acompanhado de uma sensação de verdade interna, de alinhamento com seu eu superior. Pensamentos implantados vêm com sensação de peso, de contração, de escuridão. Eles drenam sua energia em vez de expandi-la. Terceiro sinal: bloqueios repentinos em práticas espirituais. Você está meditando regularmente e de repente não consegue mais. Você está orando e sente um vazio. Você está estudando ensinamentos espirituais e a mente se recusa a compreender. Perde o interesse. Sente que tudo é besteira. Isso não é coincidência. É um ataque direto. Steiner dizia que sempre que uma alma está prestes a dar um salto evolutivo, as forças contrárias intensificam os ataques. Porque se você medita, se você desperta, se você eleva sua consciência, você se torna mais difícil de controlar. E existem entidades que querem a humanidade adormecida, inconsciente, presa no ciclo de reencarnações sem evolução. Quarto sinal: sensação de estar sendo observado, especialmente à noite, especialmente quando você está sozinho. Uma presença que você não vê, mas sente. Não é paranoia, não é imaginação. Steiner confirmou que o mundo espiritual está constantemente interpenetrando o mundo físico. Existem seres que observam, que tentam influenciar, que se alimentam de certos estados emocionais humanos. Medo, por exemplo, é alimento para entidades arimânicas. Raiva também, desespero. Essas emoções densas criam campos energéticos que atraem e nutrem forças inferiores. E quando você sente essa presença, geralmente é porque seu corpo astral está percebendo algo que seus olhos físicos não podem ver. A pergunta importante não é se essas presenças existem. Existem. Steiner mapeou hierarquias inteiras de seres espirituais. A pergunta é: o que você faz quando percebe que está sendo observado? Quinto sinal: reveses materiais persistentes. Você está prestes a fazer algo importante espiritualmente e quebra o pé, ou fica doente, ou acontece um imprevisto que te impede. Uma vez é coincidência, 2 vezes é padrão, 3 vezes é ataque. Steiner explicava que Ahriman atua através da matéria. Ele cria obstáculos físicos para impedir avanços espirituais. E quanto mais próximo você está de uma revelação, de um despertar, de cumprir sua missão, mais intensos ficam os bloqueios. Eu vi isso acontecer comigo dezenas de vezes. Toda vez que estava prestes a dar um curso sobre antroposofia, algo acontecia. Carro quebrava, computador pifava, ficava doente. Até que entendi, não era azar, era resistência espiritual. E quando comecei a reconhecer os padrões, comecei a me proteger. Sexto sinal: pessoas tóxicas surgindo do nada. Você está evoluindo espiritualmente e de repente aparecem pessoas que drenam sua energia, que criticam sua jornada, que te fazem duvidar de tudo. Drenadores de energia. Steiner dizia que essas pessoas geralmente não estão conscientes do que fazem. Elas são usadas como instrumentos por forças que querem te puxar de volta para a densidade. E o pior é que muitas vezes essas pessoas são próximas. Família, amigos antigos, pessoas que amam você, mas que inconscientemente trabalham contra a sua elevação, porque quando você desperta, você se torna um espelho incômodo para quem ainda dorme. Sétimo sinal: sonhos perturbadores recorrentes. Não são pesadelos comuns. Você se levanta pela manhã, exausto, mesmo depois de ter dedicado 8 horas preciosas ao sono. Uma fadiga persistente, que não vem dos músculos, mas parece enraizada na própria alma. Não é apenas físico.
É algo infinitamente mais profundo. Você tenta meditar e a mente se revolta, inundada por um turbilhão de pensamentos incontroláveis. Busca a concentração e uma névoa espessa obscurece qualquer clareza. Você culpa o estresse, o ritmo frenético da vida moderna. Argumenta que todos enfrentam provações semelhantes. Mas Rudolf Steiner, um visionário à frente de seu tempo, desvendou um segredo que permanece oculto para a maioria: essa exaustão inexplicável. Essa névoa mental, esses reveses materiais persistentes, não são meras coincidências. São sonhos. Sonhos que deixam uma sensação de opressão que dura o dia inteiro. Sonhos onde você é perseguido, atacado, aprisionado. Sonhos onde você perde algo valioso. Steiner ensinava que o mundo dos sonhos é um campo de batalha espiritual. Durante o sono, quando o corpo astral está parcialmente desconectado, você fica mais vulnerável a influências. Sonhos de assédio geralmente envolvem figuras sombrias, lugares opressivos, sensação de paralisia, e você acorda com a impressão de que algo aconteceu de verdade. Porque aconteceu no plano astral. Espere, porque o que vou revelar agora sobre o 8º sinal é o que a maioria das pessoas confunde com depressão. E quando você confunde assédio espiritual com doença mental, você se trata do jeito errado e piora. 8º sinal: perda repentina de motivação para viver. Não é tristeza comum. É um vazio existencial profundo, uma sensação de que nada faz sentido, que sua vida é inútil, que seria melhor não estar aqui. Steiner alertava que esse é um dos ataques mais perigosos da influência sombria. Ela tenta convencer sua alma de que a vida material é tudo que existe. E se a vida material é só sofrimento, então por que continuar? Mas isso é mentira. Sua alma sabe que existe muito mais além deste plano. Que esta encarnação é apenas uma estação em uma jornada infinita de evolução. E quando você se conecta com essa verdade, com seu eu superior, com a essência divina dentro de você, a motivação retorna, porque você lembra por que está aqui. A igreja tradicional não fala sobre isso. Ela te diz para ter fé cega, para aceitar o sofrimento como vontade de Deus. Mas Steiner revelou que Deus não quer seu sofrimento. O sofrimento é uma ferramenta de aprendizado kármico. E quando você aprende a lição, o sofrimento se dissolve. 9º sinal: ataques durante práticas espirituais específicas. Você está fazendo um exercício de meditação antroposófica e sente uma pressão no peito, ou uma dor de cabeça súbita, ou um medo irracional, ou uma vontade incontrolável de parar. Esses são ataques diretos, porque práticas como as que Steiner ensinou, como a observação do pensamento, como a retrospectiva do dia, são ferramentas poderosas de despertar. E despertar é perigoso para quem quer te manter dormindo. Steiner criou exercícios específicos de proteção. Mas a maioria das pessoas nem sabe que esses exercícios existem, porque a antroposofia foi sistematicamente suprimida, marginalizada, rotulada como pseudociência, exatamente porque funciona. 10º sinal: sincronicidades negativas. Não são só sincronicidades positivas que existem. Existem também as negativas. Você pensa em algo ruim e acontece. Você tem um pressentimento negativo e se concretiza. Steiner explicava que quando sua alma está sob assédio, sua capacidade de manifestação fica invertida. Em vez de manifestar luz, você manifesta sombra, porque você está sendo usado como canal por forças que querem criar caos. E isso é aterrorizante, porque você começa a ter medo dos próprios pensamentos. Começa a achar que é você que está causando desgraça,
mas não é. É um ataque que inverte sua polaridade espiritual temporariamente. Agora que você conhece os 10 sinais, precisa entender algo crucial. Reconhecer o ataque é o primeiro passo. Mas reconhecer não é suficiente. Você precisa se proteger. Steiner nos deixou métodos práticos de proteção espiritual que funcionam. Não são rezas decoradas, não são rituais vazios, são técnicas antroposóficas baseadas na ciência do espírito. Mas antes de eu revelar esses métodos, preciso dizer algo. Se este vídeo está ajudando você a despertar, se está fazendo sentido, se está tocando sua alma de uma forma que você não consegue explicar, então considere apoiar este canal com o Super Thanks, aquele coraçãozinho dourado ali embaixo, porque vídeos assim não são fáceis de fazer, exigem horas de estudo profundo dos ensinamentos de Steiner, que foram escritos há mais de 100 anos em uma linguagem complexa. Exigem coragem de falar verdades que a maioria tem medo de falar, verdades que incomodam instituições poderosas. A igreja não quer que você saiba sobre assédios espirituais, porque se você souber, você para de depender dela para se salvar. Você descobre que sua salvação está em você, na essência divina que habita seu eu superior. E uma humanidade espiritualmente empoderada não precisa de intermediários entre ela e Deus. O Super Thanks não é só um apoio financeiro. É você dizendo que essa informação é valiosa, que merece continuar existindo, que outras almas precisam despertar também. E quando você apoia, você se torna parte de uma comunidade de guardiões do conhecimento de Steiner. Você se torna protetor dessa chama espiritual que quase foi apagada. Agora, os métodos de proteção. Steiner ensinou que a proteção espiritual mais poderosa não vem de amuletos, de cristais, de sal grosso. Vem do fortalecimento do seu eu superior. Quanto mais consciente você está, quanto mais desperto, mais difícil é de ser atacado, porque a consciência é luz. E as trevas fogem da luz. O primeiro exercício é a observação do pensamento. Você senta em silêncio e observa seus pensamentos como se fosse um observador externo, sem julgar, sem se identificar, apenas observando. Você vai perceber que a maioria dos pensamentos não são seus. São condicionamentos, medos coletivos, seduções da mente de forças externas. E quando você observa sem se identificar, você quebra o poder desses pensamentos sobre você. Faça isso por 5 minutos todos os dias, de manhã, antes de começar seu dia, e você vai perceber algo extraordinário. Os pensamentos negativos implantados começam a perder força, porque você parou de alimentá-los com sua identificação. O segundo exercício é a retrospectiva do dia. Toda noite, antes de dormir, você revive seu dia de trás para frente. Do momento presente até o momento que acordou, em detalhes, como se estivesse assistindo um filme ao contrário. Isso faz 2 coisas poderosas. Primeiro, fortalece seu corpo etérico, que é onde a memória consciente reside. Segundo, purifica as impressões astrais negativas do dia. Você literalmente limpa sua alma das influências que acumulou. Steiner dizia que se uma pessoa fizesse apenas esses 2 exercícios, observação do pensamento e retrospectiva do dia, por um ano inteiro, sua vida espiritual se transformaria completamente, porque esses exercícios desenvolvem algo que a maioria das pessoas não tem: consciência contínua, presença. E presença é o oposto de possessão. O terceiro método é a proteção através do pensamento da essência divina. Não estou falando de rezar mecanicamente. Estou falando de invocar a força da essência divina conscientemente.
Steiner revelou que a essência divina não é apenas uma figura histórica que morreu há 2000 anos. A essência divina é uma força cósmica que penetrou a Terra através do mistério do Gólgota e agora habita o eu superior de cada ser humano. Quando você diz com consciência plena "eu sou", você está invocando essa essência divina, porque o "eu sou" é a assinatura do divino em você, e nenhuma entidade inferior, nem Lúcifer, nem a influência sombria, pode permanecer na presença dessa força quando você a invoca conscientemente. Mas tem um segredo nisso, que poucos sabem. Você não pode invocar a essência divina cósmica de fora. Você não pode pedir para ela te salvar como se fosse algo externo. Você precisa reconhecer que ela já está em você, que você é um portador da essência divina. E quando você se reconhece assim, quando você se alinha com seu eu superior, os assédios espirituais simplesmente não conseguem penetrar. O quarto método de proteção envolve compreender as forças que te atacam. Rudolf Steiner nunca ensinou a lutar contra Lúcifer e a influência sombria, porque luta gera resistência e resistência gera mais ataque. Ele ensinou a equilibrá-los através da essência divina. Lúcifer te puxa para cima, para o etéreo, para a ilusão. A influência sombria te puxa para baixo, para a matéria, para o esquecimento. A essência divina é o ponto de equilíbrio entre ambos. Quando você reconhece um ataque de sedução da mente, um pensamento de grandiosidade espiritual, de superioridade, você conscientemente traz sua atenção de volta para o corpo, para a terra, para o serviço prático. Quando você reconhece uma influência sombria, uma densidade material, uma perda de esperança, você conscientemente eleva sua atenção para o espiritual, para o significado maior, para a eternidade do espírito evoluído, e assim, você se torna o mestre da sua própria consciência, não um escravo de forças externas. Mas deixa eu te contar algo que mudou minha vida e que pouquíssimas pessoas entendem sobre assédios espirituais. Eles não vêm apenas de fora, eles vêm também de dentro, do seu próprio karma não resolvido, das suas encarnações passadas, dos votos que você fez, das traições que cometeu, dos apegos que carrega. Rudolf Steiner explicava que cada espírito evoluído traz consigo registros akáshicos, memórias de vidas passadas gravadas no corpo astral. E essas memórias criam padrões de pensamento, de comportamento, de sofrimento, e muitas vezes o que você chama de assédio espiritual é, na verdade, seu próprio karma cobrando resolução. Por exemplo, se em vidas passadas você traiu alguém espiritualmente, nesta vida você pode sentir culpa inexplicável. Uma sensação de que não merece evoluir, que não merece despertar, e essa culpa se torna um portal para forças externas entrarem, porque você deixa a porta aberta quando acredita que merece ser punido. A resolução kármica não acontece através de sofrimento. Acontece através de compreensão. Quando você entende o padrão, quando você perdoa a si mesmo, quando você decide conscientemente mudar, o karma se dissolve e com ele, os ataques que usavam esse karma como porta de entrada. Agora, existe um quinto método de proteção que Rudolf Steiner considerava o mais poderoso de todos. E é o mais simples, mas as pessoas resistem a ele porque exige algo que a maioria não quer dar: sacrifício do ego. O ego é o que Rudolf Steiner chamava de eu inferior, a parte de você que se identifica com o corpo, com a personalidade, com o nome, com a história. E o ego é o que as forças negativas usam para te controlar, porque o ego tem medo, tem apegos, tem desejos. E através desses desejos, você é manipulado.
O sacrifício do ego não significa destruir sua individualidade. Significa transcender a identificação com o limitado e se reconhecer como ilimitado, como espírito evoluído eterno, como centelha divina. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora essa verdade, os ataques perdem sentido. Porque não há nada em você para atacar. O ego não está mais lá para ser ferido, mas esse é um trabalho de vida inteira. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma prática diária de desidentificação, de observação, de rendição ao eu superior. E tem algo mais, algo que vai parecer contraditório, mas que Rudolf Steiner enfatizou repetidamente. Para se proteger espiritualmente, você não deve ter medo, porque medo é alimento. Medo é um campo vibracional denso que atrai exatamente aquilo que você teme. Rudolf Steiner dizia que a coragem espiritual é uma armadura mais forte que qualquer proteção externa. Quando você olha para uma força negativa, sem medo, reconhecendo-a pelo que é, mas não se curvando a ela, você se torna intocável, porque você demonstra que sua luz interior é mais forte que qualquer escuridão externa, e as trevas sempre recuam diante da luz que não treme. Agora eu quero que você entenda por que essas informações são tão importantes hoje. Rudolf Steiner viveu no início do século XX, e ele previu que a humanidade entraria em uma era de intensificação de assédios espirituais. Ele chamou isso de Era de Michael, uma era onde a batalha entre luz e trevas se tornaria mais visível, mais intensa, mais decisiva. E olha para o mundo agora: o caos, a divisão, o medo, a manipulação. Tudo isso são manifestações de forças da influência sombria trabalhando em massa, tentando prender a humanidade no materialismo, no esquecimento espiritual, no controle tecnológico e, ao mesmo tempo, forças de sedução da mente trabalham através de movimentos espirituais superficiais, de New Age sem profundidade, de escapismo disfarçado de iluminação. Mas Rudolf Steiner também disse que esta era produziria guerreiros espirituais, espíritos evoluídos que não se curvariam, que manteriam a chama do conhecimento espiritual viva, que ensinariam outros a despertar. E se você está assistindo a isso, se você chegou até aqui, talvez você seja um desses guerreiros. Talvez sua missão nesta encarnação seja exatamente essa: manter-se firme na luz. Não importa quantos ataques venham, não importa quanta escuridão tente te engolir, você é um farol, e faróis não apagam na tempestade. Eles brilham mais forte. Deixa eu te dar um exemplo prático de como identificar e neutralizar um ataque no momento em que ele acontece. Você está meditando, de repente, um pensamento violento surge, totalmente fora do contexto. Um pensamento de medo, de raiva, de desespero. Esse é um ataque. A primeira reação instintiva é lutar contra o pensamento, tentar suprimi-lo, mas isso só dá mais poder a ele. O que Rudolf Steiner ensinava é simplesmente observá-lo, reconhecer que não é seu, e então, inconscientemente, invocar o oposto. Se o pensamento é de medo, você invoca coragem, não fingida, real. Você se conecta com a essência divina interior e sente a coragem fluindo de lá. E aí acontece algo extraordinário. O pensamento implantado se dissolve, porque ele não consegue coexistir com a luz que você trouxe. É como acender uma vela em um quarto escuro. A escuridão não luta, ela simplesmente desaparece. Outro exemplo: você está prestes a fazer algo importante. Um projeto espiritual, um curso, uma mudança de vida, e de repente tudo começa a dar errado.
Reveses materiais persistentes aparecem, pessoas te desencorajam, você fica doente. Esse é um ataque sistêmico. A resposta não é desistir. A resposta é reconhecer o padrão e seguir em frente mesmo assim. Você sabe, a gente acorda pela manhã, arrastado, mesmo depois de ter dedicado 8 horas preciosas ao sono. Uma fadiga que persiste, que não vem dos músculos, mas que parece ter raízes na própria alma. Não é só físico, é algo infinitamente mais profundo. Aí você tenta meditar e a mente se rebela, inundada por um turbilhão de pensamentos incontroláveis. Busca a concentração e uma névoa espessa obscurece qualquer clareza. Você culpa o estresse, o ritmo frenético da vida moderna. Argumenta que todo mundo enfrenta provações parecidas. Mas Rudolf Steiner, um visionário muito à frente do seu tempo, desvendou um segredo que permanece oculto para a maioria de nós. Essa exaustão inexplicável, essa névoa mental, esses reveses materiais persistentes não são meras coincidências. É importante ter consciência de que a resistência é proporcional à importância do que você está fazendo. Se está difícil, é porque é importante. E quando você persiste apesar dos bloqueios, quando você não se deixa intimidar, os bloqueios eventualmente cedem, porque a vontade consciente é mais forte que qualquer resistência inconsciente. Mas existe um tipo de assédio que é o mais difícil de identificar e o mais perigoso. O assédio através de pessoas que você ama. Steiner nos alertava que as forças sombrias frequentemente usam aqueles que estão mais próximos de você como canais. Não porque essas pessoas sejam ruins, mas porque elas são inconscientes. E a inconsciência é uma porta aberta. Seu parceiro, a Camila, pode de repente começar a te criticar. Exatamente quando você está evoluindo, sua família, seus pais, podem zombar da sua jornada espiritual, seus amigos, o Ricardo e a Patrícia, podem te chamar de louco. E a dor disso é profunda, porque você ama essas pessoas e não quer acreditar que elas estão sendo usadas contra você. Mas Steiner dizia, para ter compaixão, sem se curvar, para amar, sem se deixar manipular, você pode reconhecer que a pessoa está sendo um instrumento de forças negativas e ainda assim amá-la. Mas você não deixa que o amor te faça abandonar sua verdade, porque sua evolução espiritual é sua responsabilidade, não de ninguém mais. E às vezes, proteger sua essência divina significa se afastar, temporária ou permanentemente. Significa criar limites, significa dizer não. E isso não é egoísmo, é autocuidado espiritual. Porque se você deixa sua essência divina ser apagada por amor aos outros, você não serve mais a ninguém, nem a eles, nem a você, nem ao propósito maior da sua alma. Agora vem a parte que pode te incomodar, mas que precisa ser dita. Nem todos vão despertar nesta encarnação, nem todos vão reconhecer os assédios espirituais pelo que eles são. Nem todos vão fazer o trabalho de proteção e elevação. E você não pode salvar ninguém. Você só pode iluminar o caminho. Steiner era muito claro sobre isso. O livre-arbítrio é sagrado. Cada espírito evoluído escolhe seu próprio ritmo de evolução. Alguns espíritos evoluídos escolhem dormir mais um pouco. Escolhem sofrer mais um pouco, porque ainda não aprenderam as lições que esse sofrimento ensina. E você precisa respeitar isso. Seu trabalho não é convencer ninguém. Seu trabalho é viver sua verdade tão intensamente que aqueles que estão prontos para despertar se sintam atraídos pela luz que você emite. Você é um exemplo, não um pregador.
E quando você entende isso, quando você para de tentar acordar quem ainda quer dormir, uma paz profunda te envolve, porque você não está mais carregando o peso da salvação alheia. Você está apenas sendo quem você é. E isso é suficiente. Deixa eu te contar algo pessoal. Eu passei anos tentando provar para as pessoas que a antroposofia de Steiner era válida, que os assédios espirituais eram reais, que o mundo invisível importava, tanto quanto o visível. E quanto mais eu tentava provar, mais resistência eu encontrava, porque eu estava violando o livre-arbítrio delas. Estava tentando forçar um despertar que não era o tempo delas, até que um dia eu parei e comecei apenas a viver o que eu aprendi, a aplicar os exercícios, a me proteger, a evoluir. E aí aconteceu algo interessante. As pessoas certas começaram a aparecer, aquelas que estavam prontas, aquelas que reconheciam a verdade quando a viam, e o trabalho fluiu. Isso é alinhamento. Quando você para de forçar e começa a fluir com o propósito da sua alma, tudo fica mais fácil. Não livre de desafios, mas mais fácil. Porque você não está mais lutando contra a corrente. Antes de encerrar, eu quero que você faça algo. Feche os olhos por um momento. Respira fundo e sente sua própria presença. Não seus pensamentos, não suas emoções. A presença pura de ser. Esse é seu eu superior. Essa é a parte de você que é eterna, que já existia antes de você nascer e vai continuar existindo depois que este corpo morrer. Essa é a parte de você que nenhuma força negativa pode tocar. Conecta com isso. E a partir dessa conexão, olha para os assédios espirituais que você tem sofrido. Vê como eles parecem pequenos quando você se reconhece como infinito. Vê como eles perdem poder quando você se ancora na essência divina interior. Você não precisa lutar. Você só precisa lembrar quem você realmente é. E quando você lembra, quando você incorpora essa lembrança, você se torna invencível. Não porque nada pode te assediar, mas porque nada pode te derrubar. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses 10 sinais você está vivendo agora? Comenta o número, comenta vários. Se for o caso, vamos criar aqui uma comunidade de espíritos evoluídos despertos, que se reconhecem mutuamente, que se apoiam, que mantêm a chama de Steiner viva, neste mundo que tanto precisa dela. E se este vídeo tocou sua alma, se te fez enxergar coisas que você não via antes, compartilha. Porque alguém que você conhece está sofrendo assédios espirituais e não sabe. Alguém está confundindo bloqueio espiritual com depressão. Alguém está sendo drenado e não entende por quê. E este vídeo pode ser o despertar que essa pessoa precisa. Você não é vítima, você é guerreiro espiritual. E guerreiros não fogem da batalha. Eles lutam com consciência, com essência divina, com amor. E eles vencem, não porque são mais fortes que o inimigo, mas porque eles sabem quem são. E essa certeza interior é a única arma que você precisa. Lembra? Você escolheu estar aqui, neste momento da história, neste planeta em transformação, nesta era de batalha espiritual intensificada. Você escolheu porque você é capaz, porque sua alma tem os recursos necessários, porque você é portador de uma essência divina que este mundo precisa. Não deixe nada apagar essa essência divina. Nem Lúcifer, nem Ahriman, nem o medo, nem a dúvida, nem as pessoas inconscientes ao seu redor. Brilhe. Brilhe com toda a intensidade da essência divina que habita em você. E que esse brilho seja tão forte
que ilumine não apenas seu caminho, mas o caminho de todos que cruzarem com você. Esse é o legado de Rudolf Steiner, não uma religião, não uma doutrina, mas um despertar, uma ciência do espírito, uma forma de viver consciente, mesmo em um mundo adormecido. E agora, esse legado está nas suas mãos. O que você vai fazer com ele? A escolha sempre foi sua, sempre será. E nenhuma força, por mais poderosa que seja, pode te tirar esse poder de escolha. Então, escolhe conscientemente. Escolhe a essência divina. Escolhe a evolução. Escolhe o Cristo. Escolhe você mesmo no seu estado mais elevado. E quando essa escolha estiver feita, nada mais poderá te tocar, porque você se tornou aquilo que sempre foi: imortal, divino, livre.